Fala, CryptoTraders, Bitcoin bateram mais um topo histórico enquanto o Trump reafirma o seu plano para criar uma reserva de valor em Bitcoin. Isso passa uma credibilidade muito grande para a criptomoeda e também faz com que uma enxurrada de capital possa ser injetada no Bitcoin no próximo ano e faz com que as pessoas queiram se antecipar a essa entrada dos Estados Unidos, comprando já de imediato, e o preço está tendo continuidade, movimentação de alta. Então o Bitcoin agora trabalhando em área de topo histórico a gente não tem nenhum tipo de resistência ao longo do caminho, é como se esse preço estivesse trabalhando dentro do espaço sideral e você não tem a resistência do ar, ou seja, um menor poder de fogo, né, uma compra, um menor volume de compra pode influenciar em maiores movimentações de preço quando se trata de ativos que estão operando em topo histórico. Então, nesse exato momento, observando por tendências em tempos gráficos maiores, como a tendência no tempo gráfico de 3 dias, a tendência no tempo gráfico semanal, não tem o que falar do Bitcoin. A gente está criando bases de preços ascendentes, a tendência está nítida de alta, não tem motivo nenhum para você vender o seu Bitcoin, e isso começa a levar a gente na curva do homem sem Bitcoin, que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, e o que eu estou fazendo, quais são as minhas posições também nesse exato momento. Mas uma coisa para reafirmar é que quando o Bitcoin está em topo histórico, a dominância do Bitcoin tende a subir. Por quê? Porque todo mundo começa a observar somente pelo Bitcoin. A gente vê que a dominância do Bitcoin está subindo, né, depois de uma grande queda, foi a farra das altcoins. A dominância do Bitcoin está subindo agora. Por quê? Porque o Bitcoin está em topo histórico, Estados Unidos quer criar reserva de valor especificamente em Bitcoin, e isso faz com que as pessoas observem somente para o Bitcoin. Só que daqui a pouco esse capital vai ser distribuído eventualmente em altcoins. Então a gente está tendo uma subida equilibrada, né? Bitcoin sobe, todo mundo olha para o Bitcoin, depois altcoins sobem. Atualmente eu estou posicionado em LTC, em Ethereum. A gente pegou posições em LTC nas mínimas aqui. Eu estou posicionado em Ethereum em um grande swing trade desde os 3.400 desde os 3.400 dólares, estou esperando que Ethereum atinja 5.500 dólares, é o meu alvo. Vou ficar posicionado em Ethereum para isso, vou ficar posicionado em Litecoin para a gente tentar romper esse topo aqui e ir lá para a região de 170, mas isso das altcoins geralmente vai acontecer depois que o Bitcoin tiver uma grande estirada e aí ele entra em padrão de equilíbrio, o capital começa a distribuir entre as altcoins. Então nesse momento aqui, se eu quisesse fazer trade, vela, eu tô de fora, quero fazer um trade, eu ficaria olhando para sobrevendas. Olha como sobrevenda do 15 minutos, a gente bate no sobrevenda do 15 minutos no Bitcoin e a gente está tendo repiques basicamente que imediatos. Então eu operaria sobrevendas em tempos gráficos mais curtos do Bitcoin. A gente está vendo uma grande força de movimento. Eu não quero vender Bitcoin, eu não vou vender meu Bitcoin de hold, e isso começa a levar a gente para a curva do homem sem Bitcoin. Por quê? Porque muitas pessoas pegam as suas posições de hold, começam a ver o mercado extremamente esticado, né? Pegam as suas posições de hold e começam a realizar para tentar recomprar mais barato. Só que o grande problema é que essas pessoas nunca vão conseguir comprar o ativo mais barato. Não porque o ativo não vai cair. A gente pode ter uma correção, essas pessoas venderam, o ativo caiu 5, 10%, vai ficar sempre esperando cair mais, nunca vai estar satisfeito e não vai comprar, depois o ativo sobe e ela não vai recomprar mais caro do que ela já vendeu. Então isso começa a deixar as pessoas com uma menor quantidade de Bitcoin a longo prazo. Por quê? Porque pessoas vão realizando lucro e a moeda fica cada vez mais distribuída entre pessoas físicas, né? Porque a acumulação de moedas só é feita através do trade, ou você faz trade para acumular moedas, ou então se você tem moedas, você começa a vender, realizar resultado, você acaba sendo o homem sem Bitcoin. Então isso é a curva do homem sem Bitcoin, porque você vai diminuindo a quantidade de moedas que você tem a longo prazo em vez de acumular. É por isso que eu utilizo o derivativos inversos e o trade unificado da Bybit para fazer trade com minhas criptomoedas e conseguir acumular Bitcoin a longo prazo. Se você ainda não tem conta na Bybit, eu vou deixar o link aqui embaixo, e clicando nesse link você vai entender. Vou deixar um vídeo aqui no final também explicando sobre um tutorial sobre o trade unificado, que eu acho que é muito interessante. Então eu estou posicionado nas altcoins, não quero sair delas. Posso fazer trades mais rápidos no Bitcoin, lembrando que sempre que a gente fica esticado, né? Lembrando que sempre que a gente estica bastante, a gente pode ter flush, igual a gente viu aqui. A gente tem alguns picos de flush diante de um mercado extremamente esticado, e
É basicamente isso, não tem muito o que fazer. Fica posicionado se você tá surfando. Se você tá de fora, eu acho muito interessante você dar um olho nas altcoins, principalmente porque a dominância, né? A gente viu uma grande queda na dominância aqui, a gente tá vendo um repique, mas a probabilidade não é a dominância passar o topo aqui, é a probabilidade de a gente entrar num equilíbrio, e esse equilíbrio levaria dinheiro, transferiria dinheiro para altcoins novamente. Então vou ficar em Ethereum, Litecoin, tem algumas outras altcoins para observar. E basicamente é isso. Não venda as suas unidades de Bitcoin. 2025 vai ser um ano muito interessante. E isso aqui pode fazer com que o preço do Bitcoin vá para outros patamares que ninguém pode precificar ou tentar precificar sobre quanto que a gente poderia chegar. Então, não esqueça de deixar esse like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima.